Olá! Hoje vou contar a história de José, um jovem de fé que foi vendido pelos seus próprios irmãos. José nasceu em uma família complicada, sendo o filho mais jovem de Jacó e Raquel. Seu pai, Jacó, também conhecido como Israel, tinha 4 esposas, Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Raquel era o amor verdadeiro de Jacó, mas ela enfrentou dificuldades para conceber filhos. Quando finalmente José nasceu, foi uma alegria imensa para Raquel e Jacó. José era muito amado por seu pai, e Jacó demonstrava seu afeto de maneira especial, presenteando-o com uma túnica de muitas cores, o que acabou atraindo a inveja e o ressentimento de seus irmãos mais velhos. Desde cedo, José mostrou-se uma criança especial, dotada de sonhos e visões proféticas enviadas por Deus. Em seus sonhos, ele via cenas simbólicas que apontavam para o seu futuro domínio sobre os membros de sua família. No entanto, ele inocentemente compartilhou essas visões com seus irmãos, o que acabou aumentando ainda mais a hostilidade que sentiam em relação a ele. Essa dinâmica familiar complicada e o favoritismo de Jacó por José causaram conflitos intensos entre os irmãos. José não entendia completamente a extensão da animosidade que seus sonhos despertavam e, ingenuamente, relatava tudo a seu pai, o que também contribuía para a tensão no lar. Em uma ocasião, Jacó enviou José para se encontrar com seus irmãos que cuidavam das ovelhas em um campo distante. Ao vê-lo chegando, seus irmãos viram uma oportunidade de se livrar dele e, finalmente, concretizar seus sentimentos de inveja e raiva. Eles conspiraram para matá-lo, mas Reuben, o mais velho, propôs que o jogassem em um poço seco em vez de matá-lo. Ao encontrá-lo, seus irmãos o capturaram e o lançaram no poço. No entanto, pouco depois, ao verem um grupo de mercadores de camelôs que passavam pela região a caminho do Egito, Judá sugeriu que vendessem José como escravo em vez de deixá-lo morrer no poço. Assim, eles o venderam aos comerciantes egípcios. Após ser vendido como escravo pelos seus irmãos, José chegou ao Egito e foi comprado por Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Deus estava com José, e ele prosperou na casa de Potifar, sendo colocado como administrador de todos os seus bens. A confiança e habilidade de José eram notáveis, e ele se tornou um servo leal e valioso. No entanto, a vida de José sofreu uma reviravolta quando a esposa de Potifar, tentada pela beleza e integridade de José, o acusou falsamente de assédio. Potifar, movido pela ira e sem investigar a fundo a situação, lançou José na prisão. Na prisão, José continuou demonstrando seu caráter exemplar, e o Senhor estava com ele, concedendo-lhe misericórdia diante do carcereiro. José foi designado para auxiliar nos cuidados dos outros prisioneiros e mostrou-se prestativo e sábio em todas as suas atividades. Certo dia, 2 oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, foram encarcerados. Ambos tiveram sonhos intrigantes, e José notou a angústia em seus rostos. Ele se ofereceu para interpretar os sonhos, afirmando que somente Deus poderia conceder a interpretação. O copeiro relatou seu sonho, no qual via uma videira com 3 ramos, e que, enquanto espremia uvas na taça do faraó, dava a ele a taça. José explicou que, dentro de 3 dias, o faraó o libertaria e o restauraria ao seu cargo de copeiro. Animado com a interpretação favorável do copeiro, o padeiro contou seu sonho, no qual carregava 3 cestos de pães no topo de sua cabeça, mas aves os comiam do cesto de cima. José revelou que, infelizmente, dentro de 3 dias, o faraó o condenaria à morte, e as aves comeriam sua carne. Tudo aconteceu conforme José interpretou. O copeiro foi restituído ao seu cargo no palácio, mas o padeiro foi enforcado, como previsto. Infelizmente, o copeiro, após ser restaurado, esqueceu-se de José e não mencionou sua interpretação ao faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele sonhou com 7 vacas gordas que foram devoradas por 7 vacas magras, e com 7 espigas de trigo saudáveis que foram consumidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento do deserto. Ninguém no palácio conseguiu interpretar o sonho do faraó, e foi então que o copeiro se lembrou de José e de suas habilidades de interpretação de sonhos. José foi trazido à presença do faraó, e este lhe relatou o sonho. Com a graça de Deus, José explicou que o sonho era uma mensagem divina, mostrando que o Egito passaria por 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de severa fome. José aconselhou o faraó a nomear alguém sábio para administrar o armazenamento de alimentos durante os anos de abundância, para garantir a sobrevivência durante os anos de escassez.
Impressionado com a sabedoria de José, o faraó reconheceu que ele era a pessoa ideal para essa tarefa. Assim, o faraó elevou José a uma posição de destaque, nomeando-o como governador do Egito. Ele recebeu um anel de sinete, roupas finas e uma corrente de ouro, símbolos de sua nova posição. Como governador, José estabeleceu um sistema eficiente de armazenamento de alimentos durante os anos de fartura. Ele foi responsável por coletar grandes quantidades de grãos e outros alimentos e armazená-los em celeiros por todo o Egito. Enquanto o Egito prosperava sob sua administração, a fome assolava outras terras, incluindo Canaã, onde sua família vivia. Jacó, pai de José, soube que havia comida no Egito e enviou seus 10 filhos mais velhos para comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos quando eles se curvaram diante dele, lembrando-se dos sonhos de sua infância. José, movido pela emoção, mas mantendo sua identidade em segredo, falou com seus irmãos de forma severa, acusando-os de serem espiões. Ele insistiu que eles trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua história. Os irmãos voltaram para Canaã com o alimento, mas o coração deles estava cheio de temor e remorso. Quando a comida acabou, Jacó ficou relutante em enviar Benjamim, temendo que algo ruim acontecesse com ele, assim como acontecerá com José, que eles acreditavam estar morto. Mas a fome se tornou mais intensa, e a família não tinha escolha a não ser enviar Benjamim com os irmãos de volta ao Egito, com a esperança de que pudesse convencer o governador desconhecido, que era José, a liberá-los. Quando José viu Benjamim, a emoção tomou conta dele, e ele se retirou para chorar em particular. Durante a visita seguinte, José os convidou para um banquete em sua casa, mas manteve sua identidade oculta. Ele presenteou Benjamim com 5 vezes mais comida do que aos outros e deu-lhes um sinal de que ele era, de fato, seu irmão. José continuou testando seus irmãos, acusando-os novamente de roubo e ameaçando prender Benjamim. Judá, o irmão mais velho, suplicou a José que permitisse que Benjamim voltasse a Canaã, oferecendo-se para ficar como escravo no lugar dele. Essa atitude comoveu José, e ele revelou sua verdadeira identidade aos irmãos, que ficaram chocados e temerosos. José os tranquilizou, afirmando que não tinham culpa e que tudo o que havia acontecido fazia parte dos planos de Deus para salvar suas vidas durante a fome. Ele os instruiu a voltarem a Canaã, buscando Jacó e toda a família, para que pudessem viver no Egito e sob a proteção do faraó. José providenciou que sua família se mudasse para o Egito, onde receberam terras em Gósen, uma região fértil. A família de Jacó cresceu e prosperou no Egito, e José cuidou deles com carinho e generosidade. Os anos de fome chegaram, e as pessoas de todas as terras vizinhas procuravam José em busca de alimento. José gerenciou os estoques de alimentos com prudência, vendendo-os às pessoas em troca de dinheiro, rebanhos e até terras. Dessa forma, ele conseguiu salvar muitas vidas e também aumentou a riqueza do Egito. Jacó viveu no Egito por 17 anos, abençoando seus netos e vendo suas gerações se multiplicarem. Antes de morrer, Jacó reuniu seus filhos para dar suas bênçãos finais, profetizando sobre o futuro de cada um. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José os castigasse por suas ações passadas, agora que seu pai não estava mais presente. Mas José os tranquilizou, reafirmando que tudo o que aconteceu foi permitido por Deus para cumprir seus planos. José viveu até uma idade avançada no Egito, testemunhando o crescimento de sua família e o florescer do povo hebreu em uma nação poderosa. Antes de morrer, ele fez seus irmãos prometerem que, um dia, levariam seus ossos de volta a Canaã, assim como Deus havia prometido a Abraão e a seus descendentes. E assim, a vida de José no Egito foi marcada por desafios, provações e perdão, mas também por uma posição de honra e liderança que Deus lhe concedeu. Ele cumpriu um papel vital na preservação da linhagem dos patriarcas e no crescimento do povo de Israel no Egito, preparando o cenário para a libertação posterior sob a liderança de Moisés. A infância de José, marcada por favoritismo, ciúme, intrigas e, finalmente, por sua venda como escravo, lançou as bases para a jornada surpreendente que o aguardava no Egito. A história de José é uma saga de provações, fé, perdão e a realização dos desígnios de Deus em sua vida, conforme ele caminhava em direção a uma posição de grandeza como governador do Egito. A história de José é uma lição de fé, perseverança e confiança em Deus, mostrando como ele pode transformar as circunstâncias mais difíceis em uma história de redenção e bênçãos.